Boa noite, meus irmãos. Estamos então agora no momento da exposição da palavra de Deus. Estamos já chegando ao fim do livro de Esther. Hoje trataremos do capítulo 8. Então, abra sua Bíblia em Esther, capítulo 8. Esther, capítulo de número 8, nós trataremos de todo o capítulo, versos 1 a 17. É um texto um pouquinho mais longo, mas peço que você acompanhe com atenção a leitura da palavra que eu farei. Esther 8, de 1 a 17, a palavra de Deus diz assim: Naquele mesmo dia deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei e se lhe lançou aos pés. E com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: Se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Então foram chamados sem detença os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês, e segundo tudo quanto ordenou, Mordecai se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, e cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em jinetes criados na coudelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se lhes saqueassem os seus bens, num mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. A carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em jinetes que se usavam no serviço do rei saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo
e honra. Também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei, a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Vamos orar? Santo Deus, abra os nossos corações para o entendimento da Tua palavra, o entendimento dessa parte do livro de Esther, desse maravilhoso texto inspirado pelo Senhor e que o Senhor fez com que chegasse até nós. O Senhor tem um propósito por meio desse texto a nos ensinar e pedimos que o Senhor nos edifique. É o que oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nem sempre a gente ganha, né? E há 2 dias atrás a gente perdeu. Não sei se você acompanha, mas foi doído para quem torce para a seleção brasileira. E o Brasil ficou em silêncio, tristezas e lágrimas nas notícias e nas ruas. Como teria sido bom, eu imagino que todo brasileiro deve ter pensado, como teria sido bom uma reviravolta e o jogo ter sido vitória da seleção. Como teria sido bom uma reviravolta. Mas enfim, perder dói e a gente sabe que isso faz parte da vida. Mas a boa notícia é que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Por quê? Porque essa Copa acontece de 4 em 4 anos. E a gente sempre tem a esperança na próxima e na próxima. Foi assim todos os anos anteriores que a gente também perdeu. E vão haver muitas Copas ainda, se Deus permitir. E ainda que pareça que a vitória não virá, que está tudo perdido, há esperança. É interessante pensar nisso sobre futebol, porque o brasileiro sente muito, né? Mas no texto de hoje do livro de Esther, a gente vai ver isso com uma coisa muito mais significativa do que futebol. E o decreto de Amã, agora que já foi derrotado, ainda vale. O povo ainda está com medo daquele decreto que ainda está em vigor. Os judeus ainda estão aguardando o dia que eles serão aniquilados, conforme diz o decreto. E Esther se mostra desesperada. Ela tem que fazer algo. E o que fazer no momento de desespero, no momento que a gente acha que está tudo perdido, que não tem mais jeito? Quem é povo de Deus pode ter calma e saber que há esperança. Nem tudo está perdido, mesmo que pareça estar assim. Deus sempre cuida dos seus. E Ele pode virar o jogo. Ele pode fazer uma santa reviravolta e nos conduzir a uma vitória. Na verdade, nós, do outro lado da história, depois da Bíblia já completamente escrita, a gente já sabe que Deus já nos garantiu vitória. E a gente pode celebrar desde já. E é isso que a gente vai aprender no livro de Esther hoje. Que no jogo da vida, aqui nessa terra, mesmo que tudo pareça perdido, você pode ter certeza que Deus cuida de você e lhe garante vitória em Cristo Jesus. Em resumo, é essa a mensagem de hoje. Na vida aqui na terra, mesmo que tudo pareça perdido, Deus cuida do seu povo e lhes garante vitória no seu Filho. E a gente vai ver isso em 3 partes. E a primeira coisa que o texto nos mostra é aquela parte de quando o jogo termina e a gente fica naquela resenha remoendo o que aconteceu no jogo, né? Olhando para trás e dizendo, tudo poderia ter sido diferente se a gente não tivesse feito errado ali, se a gente não tivesse feito errado tal coisa. E o que a gente aprende com isso é que Deus cuida do seu povo, mesmo sabendo que a gente comete erros. Essa é a primeira coisa que o texto vai nos ensinar. Deus cuida do seu povo, mesmo sendo um povo imperfeito. Veja aí os versículos 1 e 2 de novo. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Esther, à casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente.
tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mordecai. E Ester pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. A gente viu no capítulo passado a mão de Deus abençoando Ester e sua família e seu povo ali, que com astúcia revela ao rei toda a trama de Amã, e o inimigo do povo de Deus é então derrotado, é eliminado, e assim a ira do rei é aplacada. Mas a gente sabe que o problema ainda não foi resolvido por completo. O decreto de Amã ainda está valendo, ainda que Amã já tenha sido derrotado. E já já a gente fala disso. Mas o que aconteceu logo depois foi que o rei Assuero, ele pegou todos os bens de Amã e deu a Ester. Pegou a casa, pegou o dinheiro, pegou tudo aquilo que ele tinha e a família dele e passou tudo para as mãos de Ester, como um sentido de compensação para aquilo que aconteceu. Ele deve ter olhado para Ester e falado: ó, Ester, compensando todo esse problema que você passou, toma aqui toda essa coisa que Amã tinha, a casa, os bens e tudo mais, e é seu para você usar como você quiser. Ester então recebe aquela compensação, que digamos é uma baita compensação, né? Devia ser muito dinheiro, porque Amã era bem rico, devia ser um casão. Então Ester recebeu muita coisa, e o que ela faz? Ela chama alguém para ajudar ali, para ser o superintendente de tudo aquilo. E obviamente ela chama Mordecai, que é o parente mais próximo dela, para ser o superintendente então de tudo aquilo. E nesse momento algo curioso acontece. O texto diz que ela revela ao rei nesse momento que Mordecai era parente dela. Todo mundo sabia que Mordecai era judeu. O povo inteiro da cidade sabia que ele era judeu. E ela revela que ele é seu parente. O rei, que há pouco tempo já havia honrado Mordecai pela questão de ele ter salvado a vida do rei há um tempão atrás, o rei olha para aquilo e fala: opa, eu vou promover esse homem. Eu vou colocar Mordecai no lugar de Amã. E imediatamente o texto diz que ele pega o anel dele, o anel que mostra o poder do rei, né? O anel que mostra a palavra do rei, e entrega para Mordecai e dá esse poder a Mordecai. Mordecai então se torna o segundo do reino. E a gente pode tirar uma reflexão interessante disso. Se desde o início Ester tivesse se revelado, talvez seria Mordecai o segundo do rei desde o início, desde quando ele salvou o rei. Sabe por que não é loucura pensar nesse se aí da vida, né? Se tivesse isso acontecido? Porque, lembre, logo depois que Mordecai salvou o rei, no fim do capítulo 2, o primeiro versículo do capítulo 3 tem alguém sendo honrado. Só que não é Mordecai. De uma maneira meio sem nexo, ou o texto não revela para a gente o porquê, quem aparece sendo honrado no capítulo 3 é Amã. Então a gente pensa, se Ester tivesse se revelado quando disse ao rei aquilo que Mordecai descobriu para salvar o rei, talvez o rei já tivesse honrado Mordecai e colocado ele em posição superior. E isso talvez tivesse mudado a história toda. Ou então a gente pode pensar que todo o problema ocorreu porque Ester e Mordecai não fizeram aquilo que era certo desde o início, preferindo se esconder. Você pode pensar, não, mas a gente não trabalha com si, né? Porque Deus faz acontecer exatamente aquilo que Ele quer que aconteça. Por isso que eu falei que essa é a parte de remoer o jugo, a parte que a gente olha para trás para refletir. E o importante é que isso nos ensina algo. Muitas vezes, pense nisso, muitas vezes, por não fazer o que é correto desde o início, a gente entra em situações complicadas que jamais deveriam ter acontecido se a gente tivesse feito aquilo que é o certo. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente tem medo de agir conforme Deus manda, tem medo de se revelar, porque a gente tem medo
de fazer o certo, porque o certo exige um esforço, porque o certo exige algo que a gente não quer pagar o preço, e o medo nos faz fazer o que é errado. Só que o caminho do erro não é apenas um pecado, ele também normalmente é mais difícil do que teria sido o caminho da obediência. Vou dar um exemplo para você, para ilustrar isso. Por exemplo, aquele aluno que quer passar mais fácil na escola ou na faculdade, o que ele faz? Ele não estuda, ele cola, ele faz da maneira errada para passar. Só que no futuro, quando ele quiser passar no vestibular, por exemplo, não tem cola. Não tem desse jeito. E ele vai ser penalizado por isso aí. Porque ele não vai ter aprendido o que ele devia ter aprendido antes. Ou então, quando ele estiver no trabalho futuro dele, e ele precisar fazer algo que ele aprendeu, que ele deveria ter aprendido, ele vai ter que aprender agora sem estar nas condições ideais do período de estudo. Alguma hora você vai pagar o preço e provavelmente vai ser mais difícil do que se você tivesse feito certo antes. E às vezes a gente faz isso. A gente escolhe o que é errado por medo ou por vantagem momentânea, mas isso nunca vai ser melhor do que fazer o que é o certo. Fazer o certo às vezes não é fácil e pode cobrar preço e esforços altos da gente naquela hora. Mas pecados têm consequências. E a consequência final do pecado, meu irmão, é afastamento total de Deus. Mas, entretanto, a beleza da história é que, independente dos nossos erros, das nossas escolhas erradas, Deus continua abençoando o seu povo. Você já deve ter se lembrado de alguma escolha que você fez errada e que, se você tivesse feito lá atrás, teria sido muito melhor. Mas você também pode se lembrar, meu irmão, que você está aqui hoje porque Deus, apesar de você, apesar dos seus erros, Ele continua cuidando, porque você é povo dEle. E eu não estou dizendo que isso é desculpa para a gente fazer o que é errado, de forma nenhuma. Até porque fazer o certo é melhor sempre. Mas você pode confiar, Deus cuida. A vontade dele vai ser feita e ela é perfeita e agradável, mesmo que os nossos pecados tragam alguns percalços aí no meio do caminho. Essa era a primeira coisa que a gente tinha que ver. E o texto segue. E agora a gente vai para a parte principal aí. O problema ainda não foi resolvido. É nesse momento que ocorre o clímax aí da história envolvendo esse decreto. A parte mais emocionante do jogo, a virada do jogo, né? Ou a reviravolta que Deus coloca na história. Em segundo lugar, a gente vai ver então que Deus cuida dos seus. Mesmo que tudo pareça perdido, Ele dá um jeito sempre. Deus cuida dos seus, mesmo que tudo pareça perdido. E veja como é que Esther está desesperada. Olha aí nos versos 3 a 6. Falou mais Esther perante o rei e se lhe lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, Agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se essa coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, ou Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? A primeira petição que Esther fez ao rei, de acabar com o inimigo dela, Amã, foi atendida até que rapidamente. Não era algo tão difícil assim para o rei. O rei tinha um dilema ali que a gente viu no sermão do domingo passado. Mas não era algo lá muito difícil para o rei se livrar de alguém. Só que agora a petição mais importante de Esther era a revogação de um decreto
E isso não se podia acontecer. Decreto do rei não se pode revogar. Então não era uma coisa fácil. Mas mesmo assim Esther vai até o rei e clama por essa ajuda. Ela vai lá e implora em prantos ao rei. E algo acontece aqui, às vezes passa despercebida para o leitor, né? O versículo 4 diz que o rei fez o quê? Ele pegou o seu cetro de ouro e estendeu para Esther. E a gente já viu isso acontecendo antes na história. Você lembra quando? Quando Esther teve que se colocar em perigo e ir diante do rei, arriscando a sua vida. Por quê? Porque ninguém podia se colocar diante do rei sem ser chamada. E Esther faz isso outra vez aqui na história. Só que agora, sem meio que cerimônia nenhuma. Por quê? Porque agora ela está totalmente envolvida, totalmente identificada com o povo do qual ela faz parte. Então ela vai desesperada e pede ao rei, e entra na presença do rei mesmo sem ser chamada. O rei então levanta o seu cetro, recebe ela, e ela então, diferente da outra vez, ela é direta no pedido dela, né? Da outra vez, você lembra? Ela fez toda uma bajulaçãozinha para o rei, fez uma estratégia de banquete aqui, banquete ali, para tentar conduzir o rei a dar a resposta que ela queria. Agora não, agora ela está desesperada e faz o pedido logo de uma vez. Mas mesmo assim, ela não deixa de ser cautelosa. Você percebeu aí na resposta dela? Como é que ela começou a resposta dela? Ela usou 4 introduções aí para a resposta dela, para falar da soberania do rei e da submissão que ela tinha ao rei. Você viu? Ela falou assim, ó, se bem parecer ao rei. Depois ela falou, se eu achei favor perante ele, perante o rei. Ela continua, se essa coisa que eu vou dizer é reta diante do rei, e se nisto eu estou agradando a ele... Está vendo como é que ela é cautelosa, como é que ela tenta buscar aí a vontade do rei e ser o mais próximo de alguém prudente para o rei tentar, ou para o rei ser favorável ao pedido dela? Esther faz isso mais uma vez. E a resposta do rei é interessante. Para o rei, já estava tudo resolvido. Sabe por quê? Vamos tentar imaginar a mente do rei. A gente viu que esse rei, ele não é um rei que pensa muito nas pessoas, né? Ele pensa muito na reputação dele. Então, para ele, se a vida dele está bem, se ele está com tudo aquilo que ele precisa, se ele tem dinheiro, se ele tem tudo aquilo que o poder que ele precisa ter, então está tudo certo, ainda que algum povo seja eliminado. Para ele está tudo bem. Então, essa mentalidade do rei, ele deve ter olhado para Esther e falado, olha Esther, já te dei tudo aquilo que você precisa. Não foi essa a história, a resposta que o rei deu para o povo, para Esther? Olha aí no texto, versículo 7, a resposta de Assuero para a rainha Esther. Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai, eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se pode revogar. A resposta do rei inicia falando o que ele já fez por Esther. Ou seja, é como se o rei estivesse dizendo para Esther assim, Esther, eu já atendi o seu pedido anterior, eu já fiz você sair do seu perigo, e agora você ganhou muito mais do que você precisava. Eu não só salvei a sua vida, como eu te dei riqueza, bens, e agora você tem uma casa, uma casona e tudo mais. Não é suficiente para você, não? Você já está bem, você já tem tudo, você está igual eu. Suficiente para você. E sabe, o interessante é que Deus usa mesmo um rei que tem essa mentalidade para salvar o seu povo. Porque o próprio rei, ele continua dizendo como se fosse assim, olha, não é que eu não quero atender esse seu novo pedido, mas é que a situação agora é mais complicada, né? É um decreto que eu mesmo fiz e eu não posso revogar. Mas assim, deixa eu dar uma dica para vocês, já que vocês querem tanto isso aí.
a lei permite que seja feito outro decreto. E esse decreto você pode escrever o que você quiser nele para tentar solucionar o seu caso. Então, pega esse anel que eu dei para Mordecai e escreve esse novo decreto da maneira que você quiser, a fim de tentar encontrar uma solução para o problema de vocês. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso fantástico. Quando parece que não tem jeito, quando o povo está até desesperado, Deus usa até um rei mau e pagão para mostrar a solução de salvação para o povo de Deus. Veja, Deus sempre dá um jeito, Deus sempre cuida do seu povo, ainda que pareça que não há solução. Deus pode fazer uma brotar do nada. Não quer dizer que Ele tenha que fazer isso, né? Mas quer dizer que você pode confiar que Ele pode fazer. E orar, e pedir, e clamar. E foi o que Esther e o povo de Deus fez. E Deus agora está dando a solução para eles, por meio de um rei mau. E aí o texto segue com um novo decreto, então, que eles fizeram. Eu não vou ler aí os próximos versículos, porque eles são grandes e eles são um pouco repetitivos. Eu não sei se você sabe, quem gosta de curiosidade, mas o versículo 9 desse capítulo é o maior versículo da Bíblia toda, tá? Esther 8:9 é o maior versículo da Bíblia. Mas a ideia desses versículos agora é mostrar a urgência que Mordecai pediu para a divulgação do decreto e que ele fosse divulgado rapidamente a todo o império. Quando outros decretos foram divulgados no livro de Esther, a escrita é parecida, mas Mordecai agora ele pediu uma coisa diferente. Ele pediu montarias para levarem os decretos ao longo do reino. Nos outros nem tinha isso. E por que Mordecai ele pede algo assim tão fortemente? Porque pensa, o império era gigante e o decreto de Amã estava valendo ainda. Então tinha que ser rápido para que o novo decreto chegasse a todos os confins aí do império antes que o decreto de Amã fosse colocado em prática. Então Mordecai estava com pressa. E o novo decreto diz o quê? Olha o verso 11. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia tal ali do outro decreto. Ou seja, o que o decreto diz, esse novo? Deus, ou o Mordecai pensou nisso, né? Concede aos judeus o direito de lutar pelas suas vidas. E veja, nessa luta eles estão liberados a guerrear contra os oficiais que se colocassem contra eles no dia do cumprimento do decreto de Amã. Veja, eles estão liberados até a investir contra as famílias desses oficiais. O texto diz mulheres e crianças. E o texto ainda autoriza, o decreto ainda autoriza os judeus que, derrotando esses inimigos, eles ainda saqueassem os seus bens. Aí você pensa, nossa, meio brutal esse decreto, né? Morte até da família, de mulheres e crianças. Nossa, que brutalidade, precisa disso. Mas deixa eu mostrar para você a intenção do decreto aqui. A intenção aqui é fazer com que ocorresse uma reviravolta total do antigo decreto. É reverter totalmente o decreto anterior, que dizia exatamente a mesma coisa. Você lembra que o decreto anterior dizia que todos os judeus seriam aniquilados? Não só os homens, mulheres e crianças, as famílias de judeus. E ainda dizia que ao serem derrotados, aniquilados os judeus, os seus bens podiam ser confiscados por aqueles que o derrotassem. O que o decreto novo está dizendo agora?
É uma virada de jogo total aqui. Os judeus iam poder retalhar, defender as suas vidas do mesmo jeito, da mesma forma. Ou seja, e é importante notar aqui que o verbo utilizado no hebraico, ele não é de uma matança total. Ele tem um significado específico de retribuição punitiva a um erro cometido anteriormente. Ou seja, o decreto está dizendo que quem atacar os judeus em cumprimento ao decreto anterior vai se colocar em uma situação de sofrer de volta a mesma coisa. Era como se fosse um decreto para amedrontar as pessoas, para que eles não fizessem o cumprimento do decreto anterior de Amã. É uma total reviravolta, uma total virada de jogo. E esse texto muitas vezes confunde as pessoas, porque tem muita gente que olha para ele e diz assim: então é assim que funciona? Se alguém é nosso inimigo e quer o fim dos cristãos, então a gente pode retalhar na mesma moeda? A gente pode pegar em armas e sair em vingança? Meu irmão, não é isso que o texto está ensinando, e eu quero mostrar isso para você. Até porque a própria Bíblia ensina para nós que ao Senhor pertence a vingança. Se você quer se vingar contra alguém, a Bíblia ensina para você: olha, não faça isso, deixa isso a cargo do Senhor, Ele sabe o que fazer. A Bíblia nos ensina isso. Então por que aqui a questão funciona dessa forma? Tem uma coisa muito específica nisso. O texto que a gente leu agora, ele repetiu 2 vezes a genealogia de Amã. Amã, o Agagita. O que significa isso? Vocês lembram? Eu já falei isso há um tempo atrás, da genealogia de quem Amã é descendente. A inimizade entre Amã e Mordecai era muito mais do que animosidade. Ela tinha a ver com uma coisa lá atrás entre o povo de qual Amã descende e o povo judeu. Lá na época de Moisés, lá no Êxodo, porque Amã era descendente de um povo chamado Amalequitas, povo inimigo do povo de Deus. E lá na época do Êxodo, esse povo foi muito ruim contra o povo de Deus. E Deus, então, ele fez uma promessa certa vez, lá no Êxodo. Se você quiser olhar, vai estar lá em Êxodo 17. E Deus diz que ele promete riscar da memória esse povo. O que aconteceu naquela época foi isso. E esse povo ele seria até mesmo derrotado, lá na época, um pouco tempo depois, do rei Saul. Só que o rei Saul, ele desobedeceu ao Senhor, e esse povo sobreviveu por causa da desobediência de Saul, e causou todo esse problema aqui com Ester envolvendo Amã e o povo de Deus. E eu lembrei tudo isso para dizer que essa vingança não é uma mera matança liberada, uma vingança liberada por Deus nessa época aqui. Não. É uma vingança santa. Você já ouviu, deve ter ouvido o termo guerra santa. É isso, é uma santa reviravolta que Deus está fazendo de um povo que se colocou totalmente contra o Senhor. Tem umas palavras lá em Gênesis que nos fazem entender isso melhor. Você lembra quando Deus fez aliança com Abraão? A gente normalmente se lembra só de uma parte da aliança que Deus fez com Abraão. Ele vira para Abraão e fala assim: Abraão, você vai ser uma bênção em todas as nações, e aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. E a gente adora lembrar disso. Só que a promessa continua. Você lembra o que Deus fala depois para Abraão também? Além daqueles que abençoarem, eu vou abençoar também, mas aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar também. Isso faz parte da promessa de Deus também. E sabe o que a gente aprende com isso? É que a gente pode confiar no cuidado de Deus, de que Ele vai cuidar do seu povo, que não tem inimigo nesse mundo que vai derrotar o povo de Deus. Que Deus vai tomar conta, ainda que venha qualquer inimigo desse mundo.
Porque nós somos descendentes espirituais de Abraão, e essa promessa é nossa também. E hoje em dia a gente olha inimigos com esse medo de derrota total. Que inimigos? Se você olhar para a política, tem vários. O povo fala, o comunismo vai acabar com a gente. O fascismo, a extrema esquerda, a extrema direita. Meu irmão, Deus vai cuidar do seu povo independentemente de qual inimigo vai se sentar no trono. Porque ele só está sentado no trono da terra, mas no trono que está sobre todos os tronos está o Senhor. Nem tudo está perdido. Deus continua cuidando do seu povo. E o texto finaliza em festa para te incentivar a pensar nisso. E essa é a última coisa que a gente vai ver no texto. Deus não só cuida, mas Ele promete vitória final ao seu povo. E a gente já pode celebrar desde já. Olha a finalização do texto, versos 15 a 17. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. A reviravolta continua aqui. Mordecai, que antes fora mostrado para nós como vestido de pano de saco e cinzas, agora ele sai da presença do rei vestido de linho fino, em azul celeste, até uma coroa na cabeça. É uma honra muito acima de tudo aquilo que ele já tinha passado. E a cidade toda exultou com isso. Mordecai agora foi exaltado pelo Senhor. A gente lê um texto hoje na Bíblia, lá em Filipenses, que diz a mesma coisa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que se humilhou e tomou o nosso pecado, se vestiu da sua própria criatura de pele e osso. Depois que ele fez isso, Deus o exaltou acima de todo nome. Por isso os judeus que antes choraram, lamentaram, se entristeceram e jejuaram. Essas 4 palavras são usadas. Agora, mais 4 palavras são usadas em reviravolta e eles têm felicidade, alegria, regozijo e honra. Mas deixa eu trazer uma reflexão aqui. Por que eles estão alegres? Veja que interessante. Os judeus permanecem sendo um povo oprimido numa terra pagã, distante das glórias do passado. Essa vitória nada mais é do que voltar à forma como eles estavam desde o início da história. Nada realmente mudou para os judeus. Eles estavam ameaçados, de fato, mas agora eles não estão mais, tal como não estavam no início da história. Então não mudou muita coisa. Por que tanta alegria? A resposta é simples. Porque certamente as vitórias que Deus dá, mesmo sendo pequenas aqui nesse mundo, apontam para a vitória final que Deus prometeu para o seu povo. Isso deve ter voltado na cabeça deles. Deus prometeu uma vitória para o seu povo. Lembra lá em Gênesis, quando Deus diz, olha, vocês podem até sofrer, uma serpente pode até picar o calcanhar do descendente da mulher, mas ela vai ser esmagada. Essa era a promessa lá de Gênesis 3,15. Ou seja, como diz um comentarista chamado David Strand, ele diz, a celebração é por uma vitória prometida, mas não atingida ainda. E você percebe que é a mesma coisa que acontece com a gente. Nós nos fazemos presentes aqui domingo após domingo para louvar o Senhor. Para quê? Para celebrar uma vitória
que nos foi prometida. A vitória sobre o pecado e sobre a morte eterna. Mas isso ainda não se faz presente de forma plena. Eu ainda peco. Eu ainda vou morrer fisicamente. Você está vendo que a gente vem aqui para a mesma coisa? Para adorar ao Senhor. Por algo prometido que ainda nem chegou. Como diz o reverendo Emílio, ele fala assim: a gente marcha nesse mundo estranho, difícil, sabendo que aquilo que nos espera é de um peso infinitamente superior a qualquer problema que a gente passe aqui agora. E eu quero trazer uma última reflexão importante. Você pode medir o quanto você se agarra a essa promessa gloriosa de futuro, pelo quanto você pratica essa alegria no presente. É por isso que o povo de Deus estava celebrando. Você anseia essa glória futura? É a promessa mais aguardada, pelo povo de Deus. E sabe como é que você demonstra o seu anseio por essa vitória? Se alegrando desde já pelas pequenas vitórias e pelas pequenas vislumbres da glória de Deus que Ele nos dá aqui, nessa terra. Se alegrando em servir ao Senhor no meio do seu povo, na adoração na igreja, na comunhão, no participar dos sacramentos. Você se alegra nessas coisas? Isso é um bom termômetro para medir a sua fé. E o texto, inclusive, diz algo final interessante para nós, que os povos da terra se fizeram judeus ao temerem aquilo que havia acontecido. O que nos lembra um princípio do livro de Esté que tem sido contado para nós recorrentemente aqui. Para fazer parte de tudo isso, para fazer parte dessa alegria, você deve publicamente, de coração, se identificar como parte do povo de Deus. Hoje, então, a gente viu a grande virada de jogo dessa história. A santa reviravolta de Deus para salvar o seu povo. A história de Esté nos mostrou um decreto irrevogável de condenação do povo de Deus. Parecia impossível contornar. Mas o rei aprova um segundo decreto que seleciona o problema. Deixa eu te mostrar a teologia por trás disso. Na história da aliança é a mesma coisa que acontece. Lá no início, lá em Adão, Deus ele fez um pacto com a humanidade, com Adão. Um decreto. Qual era o decreto? Adão, eu vou cuidar de você, eu vou te dar vida em abundância, desde que você me obedeça. E se você não me obedecer, morte era a consequência. O problema é que Adão pecou, Você lembra da história? E assim toda a humanidade pecou também. E a morte veio. Só que Deus, Ele não pode ir contra a sua palavra, mas Ele arranja uma solução. O que Deus faz? Ele possibilita salvação para as suas criaturas como? Oferecendo uma segunda aliança, um segundo decreto. Qual é o segundo decreto? Um segundo pacto, que não desfaz esse primeiro, mas que oferece uma solução para o primeiro. Ele oferece um novo mediador, chamado Jesus Cristo. Jesus, ele cumpre a primeira aliança, o primeiro pacto, o primeiro decreto perfeitamente. Jesus, ele obedece perfeitamente, ele não erra nenhuma vez. E o que dizia quando você obedecia perfeitamente? Que você merecia vida. Então Jesus conquista isso. Só que nós ainda estamos com um problema. A gente ainda tem um problema que nós não conquistamos isso, a gente peca. E o preço do pecado é a morte. Então Jesus, o que ele faz? Ele cumpre essa parte do decreto para a gente também. Ele morre em nosso lugar e oferece a vida que ele mesmo conquistou a nós, a todos aqueles que se identificam com ele. Então, meu irmão, há uma forma de se livrar do decreto de condenação que é irrevogável, se identificando com o mediador da nova aliança, se tornando parte
do seu povo em fé a Jesus Cristo. Essa é a aliança da graça. E hoje, meu irmão, hoje é o dia do Senhor, é o domingo, o dia em que a gente celebra isso. É o dia em que a gente celebra que o decreto que nos condenava foi pago por um segundo decreto, por um mediador perfeito. Jesus fez isso por você. Você está aqui hoje celebrando isso. Mas o fato de você vir não diz isso. O seu coração tem celebrado isso constantemente. A salvação de Jesus. Se sim, celebre mesmo, efusivamente. Cante com alegria, venha com alegria. Porque essa vitória ninguém tira do povo de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor fez uma nova aliança, um novo pacto com o seu povo, enviando o seu próprio Filho para sanar o nosso problema, para oferecer solução e pagar as consequências do primeiro decreto que nos condenava. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor enviou Jesus Cristo para redimir o nosso pecado, para redimir a nossa vida e nos trazer plena salvação. Essa é a nossa maior alegria e que isso seja motivo para nos alegrar ao longo da nossa semana e da nossa vida aqui nessa terra. É o que nós pedimos e oramos no nome de Cristo. Amém.